Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 30 de setembro. Supremo Tribunal Federal fixa regras de reembolso para atendimento hospitalar particular prestado por ordem judicial. Por unanimidade, a Corte estabeleceu que o ressarcimento deve ser pago pelo Estado utilizando os mesmos critérios da ANS aplicados para ressarcir o SUS quando atende usuários de planos de saúde. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. O presidente do Supremo aceita pedido da Prefeitura e restabelece passaporte da vacina no Rio de Janeiro. Ministro Dias Toffoli dá 10 dias para que o governo federal apresente informações sobre políticas de combate à fome. O plenário do Supremo celebra centenário do nascimento do ministro Oscar Dias Correia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, decidiu, no fim desta tarde, restabelecer a exigência do passaporte da vacina contra a Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. O decreto havia sido derrubado pela Justiça do Estado ontem à noite. Ao vivo, o repórter Renato Rosa tem os detalhes para a gente. Ô Renato, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A Procuradoria-Geral do município do Rio de Janeiro entrou com pedido de urgência aqui no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do desembargador Paulo Rangel. Ontem, ele derrubou a exigência da apresentação do passaporte da vacina para as pessoas apresentarem para conseguir entrar em alguns lugares, estabelecimentos, como academia, cinema, teatro. Para o desembargador, a medida é abusiva e cria o estigma dos não vacinados na cidade. Para a Prefeitura do Rio, a decisão do desembargador representa um risco à saúde pública. No fim da tarde de hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, acolheu o pedido da Prefeitura do Rio pelo restabelecimento do passaporte da Covid na cidade. Segundo o ministro, no momento não há como avaliar o mérito da questão, que ainda deverá ser apreciado pela Corte, mas que a medida municipal tem fundamentação para ajudar a conter os casos de Covid e garantir o funcionamento adequado dos serviços de saúde na cidade. William. Obrigado pelas informações, Renato. O ministro Dias Toffoli determinou que o governo federal apresente em 10 dias informações de políticas públicas para o combate à fome no Brasil. Toffoli é relator de ação apresentada pela OAB ao Supremo, que pede a adoção de medidas como a retomada e ampliação do auxílio emergencial de R$ 600, o retorno do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a revogação do teto dos gastos e recomposição do orçamento para as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. No pedido, a OAB cita dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Segundo o levantamento, nos últimos meses do ano passado, cerca de 19 milhões de brasileiros passaram fome e mais da metade dos domicílios no país enfrentou algum grau de insegurança alimentar. E na sessão de hoje, o plenário do Supremo Tribunal Federal determinou que o ressarcimento à rede hospitalar particular deve atender o mesmo critério adotado para o ressarcimento ao SUS por serviços prestados a usuários de planos de saúde. A decisão, que originou tese de repercussão geral, foi unânime em recurso do Distrito Federal contra a decisão que beneficiou a Unimed. O recurso do Distrito Federal é contra a decisão do Tribunal de Justiça, que obrigou o governo a pagar pelos serviços de saúde prestados a um paciente na rede privada, após determinação judicial. Segundo a decisão do TJ, é dever do Estado custear a internação em hospital particular quando não existir vaga no sistema público. No recurso, o Distrito Federal alega que o ressarcimento deve ser feito de acordo com os parâmetros e valores estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde para a remuneração da rede complementar, ou seja, da forma como ocorreria com as unidades particulares contratadas pelo Estado para atendimento público. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou que os valores não devem nem ser fixados unilateralmente pelo Estado, como é a tabela do SUS, nem devem ser fixados unilateralmente pela empresa privada. Barroso também ressaltou que há um critério legal para o reembolso a ser feito ao SUS pela iniciativa privada quando seja utilizado o serviço público em lugar da rede privada. Este valor não é fixado unilateralmente pelo SUS
mas sim pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é uma agência reguladora independente. Barroso entendeu que é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos. Após, passou a ser a tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento, o IVR. Nesse sentido, o ministro deu provimento em parte ao recurso e propôs a tese de repercussão geral. O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Portanto, presidente, simplesmente estou determinando que o SUS reembolse a iniciativa privada pelo mesmo critério que a iniciativa privada deve reembolsar o SUS na hipótese inversa. Esse é o meu voto, presidente. Os demais ministros acompanharam o relator unanimemente. E na sessão desta quinta-feira do Tribunal Superior Eleitoral, o plenário reverteu uma decisão do TRE do Amapá contra um ex-governador, um ex-senador e um ex-deputado federal do Estado. Valdez Góes, Gilvan Borges e Gionilson Borges foram condenados por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2014. Com maioria, o plenário do TSE entendeu que não houve irregularidades e anulou a inelegibilidade dos três. Não passou desapercebido do voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que a neutralidade que se impõe às emissoras de rádio e televisão, por serem objeto de outorga do poder público, não significa ausência de opinião ou de crítica jornalística, e aí invocou até a linha do Supremo Tribunal Federal, que declarou constitucional a possibilidade da mídia difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, órgãos ou representantes. Ainda na sessão de hoje, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, informou que o tribunal vai passar a realizar sessões híbridas, com presença de ministros, membros do Ministério Público e servidores essenciais. Já os advogados vão continuar participando de forma virtual. E no próximo bloco, família de gari atropelado por participantes de racha vai receber indenização de empresa. Voltamos já. A Constituição Federal de 88 é um marco no processo de redemocratização do Brasil e superação do regime de ditadura militar. Cada artigo, parágrafo, inciso, cada direito previsto na nossa Constituição é fruto de muito debate, discussão e, acima de tudo, de participação e mobilização popular. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu decisão que havia condenado a empresa a pagar pensão mensal à família de gari atropelado por participante de racha. Entenda o caso na reportagem de Luana Carvalho. De acordo com o processo, o gari era contratado da empresa Bragantina de Varrição e Coleta de Lixo Embralixo há 15 anos. Ele trabalhava no canteiro central de uma via quando foi atingido pelo veículo guiado por um motorista que disputava um racha. A família do empregado então entrou na justiça pedindo que a empresa pagasse indenização. A Embralixo, no entanto, alegou que não teve culpa pelo atropelamento. Afirmou que as provas dos autos mostram que o acidente decorreu exclusivamente de culpa de terceiro. A empresa declarou ainda adotar todas as medidas para proteger a saúde e garantir a segurança dos empregados, e que nada poderia ter feito para evitar o acidente. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, condenou a Embralixo a pagar R$ 320 mil por dano moral, além de pensão em parcela única à família do gari.
O TRT concluiu que o empregado ficava mais exposto ao risco de acidentes por realizar o serviço de limpeza em vias públicas com tráfego de veículos. O regional ressaltou ainda que a tese de culpa de terceiro não exclui o nexo de causalidade que possa eximir o empregador de responder pela indenização, já que a atividade desenvolvida pela empresa é de risco. A empresa, então, recorreu ao TST pedindo a redução do dano moral e que a pensão fosse paga mensalmente em vez de uma única parcela. O relator do caso, na segunda turma, ministro José Roberto Pimenta, acolheu parcialmente o pedido e afastou a determinação de pagamento da pensão em parcela única. O ministro restabeleceu a sentença de primeiro grau que havia condenado a empresa ao pagamento de pensão mensal. Esta corte já pacificou o entendimento de que, no caso de indenização por dano material decorrente de acidente de trabalho que resulta na morte do empregado, é indevida a condenação ao pagamento em parcela única da pensão mensal ao dependente. Por unanimidade, a segunda turma do TST fixou pensão mensal de 50% do valor do salário recebido pelo empregado na época do acidente, incluindo o 13º salário e férias, até a data em que a vítima completaria 75 anos. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em caso de duplo ajuizamento, as custas são devidas em ambos os processos, mesmo com a desistência antes da citação. Por unanimidade, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça negou o provimento a recurso especial interposto por uma empresa executada que contestou o recolhimento de custas em um segundo processo após desistir de um primeiro que havia recolhido a taxa. O colegiado considerou que, havendo processo, houve prestação de serviços públicos custeados por taxa. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeira instância que homologou a desistência e determinou um novo recolhimento das custas no segundo processo, motivo pelo qual a executada recorreu da decisão, alegando que no primeiro processo as custas seriam devidas apenas se houvesse sentença após a citação da outra parte. No STJ, a decisão dos ministros da segunda turma se baseou no entendimento de que as custas podem ser cobradas pelo serviço público efetivamente prestados ou colocados à disposição do contribuinte. E em caso de duplo ajuizamento, elas são devidas em ambos os processos, independentemente de citação da parte contrária. No caso dos autos, a executada alegou que teria oposto os primeiros embargos à execução fiscal equivocadamente, pois ainda não havia ocorrido a penhora. Após a garantia do juízo, a executada ajuizou novos embargos e apresentou o comprovante de recolhimento de custas do primeiro processo, no qual pediu desistência. O relator do recurso, o ministro Og Fernandes, afirmou que, em caso de desistência do processo, o Código de Processo Civil estabelece que o desistente é o responsável pelas despesas processuais. De acordo com o ministro, o encerramento do processo também exige a prestação do serviço público judicial, ainda que não haja análise do mérito da causa. Segundo o relator, as custas judiciais têm natureza jurídica de taxa e, por isso, representam um tributo. A sexta turma do STJ admitiu que sentença restabeleça prisão preventiva relaxada por excesso de prazo, mesmo sem fato novo no processo. O colegiado denegou habeas corpus a um réu que foi solto durante a fase de instrução do processo, mas teve a prisão preventiva novamente decretada na sentença condenatória. Por maioria, a sexta turma considerou que a prisão foi relaxada por excesso de prazo, mas que seus motivos, como a garantia da ordem pública e a periculosidade do acusado, continuam presentes, como justificou na sentença o juiz de primeiro grau. O homem foi condenado a uma pena total de cerca de 19 anos pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. De acordo com a defesa, a prisão cautelar não poderia ser embasada na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública, pois no período em que o réu ficou em liberdade, não ocorreu nenhum fato que desse indícios da sua periculosidade. Porém, para o relator do caso no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, ficou demonstrado que a prisão é imprescindível, pois foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, mais de 62 quilos de cocaína e 11 quilos de pasta base, e no risco de reiteração delitiva, considerando inclusive a reincidência do réu. O relator apontou precedentes do STJ sobre a possibilidade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória.
caso estejam presentes os motivos para a prisão preventiva, ainda que ele tenha permanecido solto durante a instrução. Sebastião Reis Júnior afirmou ainda que as medidas cautelares mais brandas não seriam eficazes no caso analisado. A Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais promoveu a segunda edição do Fórum Nacional dos Juizados do Torcedor e de Grandes Eventos. Integrantes do poder público, pesquisadores, jornalistas, clubes de futebol e representantes das torcidas participaram do evento. Nos últimos anos, a violência ligada ao futebol ultrapassou barreiras dos estádios. As batalhas campais aconteceram principalmente nas ruas das grandes cidades. Em 1995, o confronto entre duas torcidas organizadas no Pacaembu, em São Paulo, matou uma pessoa e deixou mais de 100 feridos. Em 2010, um torcedor do Cruzeiro foi espancado e morto com uma barra de ferro por torcedores do Atlético em Belo Horizonte. 6 envolvidos no crime foram condenados pela Justiça. De acordo com este sociólogo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, aumentou o envolvimento dos setores violentos das torcidas com o crime organizado. Agora, juntou multidão, o crime organizado se aprofunda para vender drogas, para vender armas, para poder se infiltrar e cometer toda sorte de ilícitos penais. Por isso é que as multidões, elas merecem um apreço, um estudo e muito aprofundado e permanente, porque não pode ser pontual, tem que ser permanente, da justiça e da polícia. O Brasil ocupa a triste liderança em mortes nos confrontos de torcidas. O ano que foi mais agudo foi 2019, que foram 30 mortes por ano, é muito. Uma média de 14 mortes por ano, mais de uma por mês. Isso é considerado, nos padrões internacionais, muito grave, uma estatística muito aguda e, possivelmente, essa estatística poderia ser aumentada, porque há muitos registros que não são feitos. Eventos que atraem muita gente geram preocupação para as autoridades. O Fórum Nacional dos Juizados do Torcedor e de Grandes Eventos foi criado para discutir a segurança e a pacificação de eventos como shows, exposições e esportes, principalmente o futebol. A segunda edição do fórum, que aconteceu de maneira virtual, foi aberta pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas, desembargador Gilson Soares Lemes. Estamos diante de uma realidade extremamente desafiante, que só poderá ser enfrentada com a união de esforços e por meio de uma abordagem transdisciplinar. Por isso, todos os atores envolvidos devem estar juntos, somando esforços para que os estádios que já começam a receber as partidas sejam ambientes de convivência pacífica, para que possamos ver cada vez mais o retorno das famílias às partidas de futebol. Participaram do segundo fórum representantes dos tribunais de justiça de vários estados, ministérios públicos, polícias, clubes de futebol, torcidas, jornalistas e ex-jogadores. A atuação com base no Estatuto do Torcedor e Grandes Eventos existe em qualquer comarca, porque qualquer comarca vai ter o seu evento, nem que seja a festa de comemoração do dia da cidade, que acaba sendo um evento importante. E no ano que vem teremos eventos políticos, que também são grandes eventos. E a seguir, Supremo presta homenagem aos 100 anos do nascimento do ministro Oscar Dias Correia. É depois do intervalo. A Constituição brasileira representa a vontade do povo. É um texto extremamente claro e cuidadoso com relação aos direitos fundamentais do cidadão. Esse texto deve ser respeitado em todas as instâncias. O Supremo Tribunal Federal fez uma homenagem ao centenário de nascimento do ministro Oscar Dias Correia. A homenagem foi durante a sessão plenária do Supremo. Muitas autoridades participaram de forma virtual. O presidente Luiz Fux falou da trajetória e das qualidades do ministro Oscar Dias Correia. É com imensa honra que o Supremo Tribunal Federal homenageia o eminente ministro e o notável jurista
conhecido por ser loquaz, incisivo e intelectual, e que ergueu importante carreira acadêmica e escreveu livros valiosos. Em 1982, o ministro Oscar Correia assumiu o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, exercendo com dignidade, isenção, ânimo e fé, sempre com rigor técnico, jurídico e maestria. Fiel seguidor e defensor do Estado democrático de direito, da igualdade, das liberdades, dos direitos fundamentais, da segurança jurídica, destacou-se por suas análises e votos brilhantes. O ministro Dias Toffoli hoje ocupa a cadeira de Oscar Dias Correia. O magistrado falou sobre a importância de se manter a tradição das homenagens. Manter a tradição das homenagens àqueles que honraram a cadeira do Supremo Tribunal Federal, tal qual hoje fazemos com a vida, não digo a memória, a vida de Oscar Dias Correia é exatamente romper com aqueles que querem quebrar a tradição. É romper com aqueles que querem as fake news, é romper com aqueles que querem o diversionismo, é romper com aqueles que querem exatamente trazer em nossas vidas, uma situação em que nós não tenhamos história. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também prestou homenagem. Temos a oportunidade de reverenciar a memória de Oscar Dias Correia pelo centenário do seu natalício. Um brasileiro que se notabilizou como advogado, professor, parlamentar, escritor, tradutor. E aquilo que certa feita confessou ser, abro aspas, a maior honra da sua vida, fecho aspas, servir ao povo brasileiro como ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Oscar Dias Correia foi político, jurista, advogado e magistrado. É considerado um dos maiores juízes da história da Corte Brasileira. Oscar Dias Correia iniciou a carreira na vida pública em 1947, quando foi eleito deputado estadual de Minas Gerais. Depois de cumprir 2 mandatos na Assembleia Legislativa, foi eleito deputado federal. No Congresso, cumpriu 2 mandatos. Depois, com a imposição do bipartidarismo pelo governo militar, decidiu abandonar a política. Foi quando Oscar Dias Correia passou a se dedicar com mais afinco à academia. O jurista lecionou economia e direito nas principais universidades federais do país, como a de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de Brasília. Além do meio acadêmico, Correia ainda deixou contribuições para a Ordem dos Advogados do Brasil como conselheiro e para o Instituto dos Advogados Brasileiros na condição de vice-presidente. 2 anos depois, no governo Sarney, Dias Correia foi nomeado ministro da Justiça. Em 1982, Oscar Dias Correia foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, onde marcou posição com votos técnicos e fiéis à Constituição. Nesse espaço cultural, aqui no STF, nós encontramos a foto do ministro, que também foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral entre 1987 e 89. Neste mesmo ano, o magistrado foi eleito para ocupar a 28ª cadeira na Academia Brasileira de Letras. Em 2005, aos 84 anos, um dos mais memoráveis ministros do STF faleceu de insuficiência respiratória na casa onde morava no Rio de Janeiro. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.